Fala pessoal, aqui é o professor Leonardo do Inglês Tático e hoje nós vamos fazer a correção da prova de inglês da ESA de 2019, que foram só 4 questões. Em 2019 o inglês foi introduzido pela primeira vez na prova da ESA com somente 4 questões. A partir de 2021, que a prova da ESA então passou a ser constituída por 10 questões de inglês. Então vamos lá, a primeira questão aqui, que foi a questão 37, na qual começou a parte de inglês da prova. According to the text, it is correct to say that. De acordo com o texto, é correto dizer que. Então vamos passar aqui alternativa por alternativa e depois voltar ao texto para saber então, se a alternativa está correta ou errada. Letra A. Only firefighters are working to find the missing people. Somente bombeiros estão trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas. Então olha só, será mesmo que é somente os bombeiros? Vamos então aqui para o texto, olha. Exactly 1 month after Brazil's most deadly mining disasters, firefighters and volunteers still search for at least 131 people still missing. Então, vamos parar aqui, olha só. Exatamente um mês após o desastre das minerações mais mortais do Brasil, bombeiros e voluntários ainda procuram por pelo menos 131 pessoas ainda desaparecidas. Então, olha só, não é somente bombeiros, na qual a letra A está falando, e sim é bombeiros e, olha aqui, voluntários. Então, isso torna a letra A errada. O que, por sua vez, também torna a letra E errada, porque aqui só diz somente voluntários, e não é somente voluntários, é bombeiros e voluntários que estão trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas. Então, ficamos com a letra B, a letra C e a letra D. Vamos para a letra B então, olha. Firefighters and volunteers are working together to find the missing people. Bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para encontrar as pessoas desaparecidas. É isso que o texto nos traz, olha só, aqui ó, bombeiros e voluntários estão em busca, à procura de pelo menos 131 pessoas ainda desaparecidas. Então, olha o nosso gabarito aqui, letra B. Letra C, vamos lá, olha só. Bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para identificar os cadáveres recuperados, retrieved corpses, os cadáveres recuperados. Então, é isso mesmo que o texto nos traz? Por acaso a gente está falando que eles estão fazendo isso para identificar? Não, até porque identificar não é o trabalho do bombeiro, e sim do IML, Então, enfim, o texto não nos traz nada sobre eles estarem trabalhando juntos, os voluntários e os bombeiros, para identificar os cadáveres, não. Letra D, vamos lá. Valais officials are working to retrieve the corpses from the mud. Os funcionários da Vale estão trabalhando para recuperar os cadáveres da lama. Mud é lama. Então vamos lá. Não, Esse é o trabalho dos voluntários e dos bombeiros, não da Vale. Então a letra D também está errada. Gabarito. Letra B. Ok? Os funcionários da Vale não estão trabalhando na busca de pessoas desaparecidas, e sim é os bombeiros e os voluntários. B de Brasil. Número 38, uma questão aqui bem mais tranquila, Quem conhece aí as conjugações do verbo to be, matou essa questão de uma forma rápida, simples e fácil. Então vamos lá, 38. Complete the space with the correct form of the verb and the pronoun. Complete o espaço com a estrutura correta do verbo e do pronome. Então, olha só. Nós temos, então, simplesmente que conhecer aqui a conjugação do verbo to be. Como que conjuga o verbo to be? Primeiramente, nós precisamos de sujeitos, para podermos conjugar o verbo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o sujeito aqui, ó. Primeiro aqui, ó. I, é o you, he, she, o it, we, you e o they. Então, olha só. Com o pronome I, da primeira pessoa, do singular, o verbo to be que nós usamos para conjugá-lo é o am, para falar eu sou ou eu estou. Com esses 3 sujeitos aqui, da terceira pessoa do singular, nós simplesmente utilizamos o is. Ok? O is e o resto é só o are. Então, essa aqui é a conjugação do verbo to be com seus sujeitos. Então, olha só. Só aí que tá, olha só.
Essa conjugação que eu mostrei aqui na tela é o verbo to be conjugado na afirmativa, mas a pergunta ele quer na interrogativa. Então, esse é um detalhe que nós temos de diferente da língua portuguesa. Por exemplo, na língua portuguesa nós só precisamos mudar a entonação da frase, alguma coisa que a gente está falando, para simplesmente nós darmos o tom de pergunta na frase. Por exemplo, se eu falar assim, essa frase. O inglês tático para ESA é o curso de inglês mais focado do Brasil. Estou afirmando. E se eu quiser fazer essa frase na interrogativa, se eu quiser torná-la uma pergunta, o inglês tático para ESA é o curso mais focado do Brasil? Então perceba que eu só mudo a entonação, no inglês não. No inglês é preciso que nós permutamos, né? Ou seja, trocamos a posição do verbo com o sujeito. Ou seja, em resumo, na língua inglesa, numa frase interrogativa, alguma coisa vai para o começo da frase. Então, por exemplo, olha só. Essa pergunta que a questão nos deu, na afirmativa, ela seria assim, ó. You are American. Você é americano. You are American, você é americano. Só que na interrogativa na língua inglesa, o verbo e o sujeito eles trocam de posição. Então o are ele vai vir aqui para o começo, ficando Are you American? Então é assim que nós fazemos perguntas na língua inglesa. Alguma coisa vai ter que ir para frente. E no caso, quando o verbo to be ele está na frase, é ele que vai lá para frente para fazer a interrogativa, ok? Então, nosso gabarito aqui é a letra B de Brasil. O resto das alternativas estão conjugadas de forma incorreta. O ex aqui não, o en, pelo amor de Deus. E aqui faltou, né, trocar a posição. Gabarito, letra B. Número 39. Which sentence is grammatically correct? Qual frase está gramaticalmente correta? Então, olha só. Ele quer então que nós olhamos aqui para as alternativas para nós encontrarmos algum desvio gramatical. Então, olha só. Só de nós batermos o olho rapidamente aqui nas alternativas, nós podemos perceber que se trata de uma alternativa envolvendo comparativo, né? Olha, que até porque em 2019 o nosso edital não cobrava tipo gerúndio e tudo mais, nem passado. Então, é uma questão que só nos pede aqui o comparativo. Então, vamos analisar o comparativo, então. Nesse assunto dos comparativos e dos superlativos, eles seguem algumas regras para a formação dos adjetivos. Por exemplo, nessas alternativas aqui, só está sendo utilizado os comparativos no grau de superioridade. E nesse grau de superioridade, nós seguimos a seguinte regra. Para formar os adjetivos curtos, ou seja, os adjetivos pequenos, no grau comparativo de superioridade, ele vai seguir uma regra. Qual é essa regra? É o adjetivo mais o ER, que é acrescido no final do adjetivo, mais o than para adjetivos curtos. E para os adjetivos longos, é o more mais o adjetivo e o mais o than para os adjetivos longos. Então, vamos então agora olhar nas alternativas e ver se esses adjetivos eles estão sendo formados corretamente no grau comparativo de superioridade. Letra A. Camila's dress is cheaper than mine. O vestido da Camila é mais barato do que o meu. Então, olha só, nós temos aqui o adjetivo cheaper. Ele, na sua forma base, ele é assim, cheap, que significa barato. Ele é um adjetivo curto, olha, uma sílabazinha, bem pequena. Então, se ele é curto, para nós formarmos o grau comparativo de superioridade, qual a regrinha que nós seguimos? É o adjetivo mais o ER no final, mais o than. Bom, tá certo, né? Ele quer a correta, então o nosso gabarito aqui já é a letra A. Letra B. I went to bed more earlier than usual. Eu fui para a cama mais cedo do que o normal, do que o usual. Por que aqui está errado? Porque olha só. Bom, quando nós falamos do comparativo, do superlativo, para nós formarmos as suas estruturas para o adjetivo curto ou longo, nós não podemos misturar as duas regras. Aqui, olha, tá a regra do adjetivo curto e ainda que é do adjetivo longo. Não tem como você utilizar duas regras para o mesmo adjetivo, ou é um ou é outro. Então, olha só, esse adjetivo aqui, ó, pode ser também um advérbio, óbvio, né? Mas olha só, vamos tratar aquele como adjetivo, né? Nessa palavra aqui, olha, early. Vamos dizer que aqui é cedo.
Quando eu coloco ele na forma comparativa, o que eu faço? Por ele terminar em Y, eu tiro esse Y e coloco o IER. Essa terminação aqui no final, ela nos dá uma tradução a mais para essa palavra. Então, aqui significa cedo, aqui então, mais cedo. Esse finalzinho aqui, esse IR, nos traz uma ideia de mais na frase. Então, fica, aqui é cedo, aqui é mais cedo, ok? Então, traduzindo então a frase, ficaria assim, então, eu fui para a cama mais cedo do que o comum. Então tá errado, não pode utilizar os dois assim. As duas estruturas para o mesmo adjetivo, né? Ou para o mesmo advérbio, enfim. Letra C. Gustavo is more old than his brother. Gustavo é mais velho do que o irmão dele. Também tá errado, olha, adjetivo curto. O correto aqui então é older. Older than. Olha aqui, ó, expensive. Gente, esse adjetivo ele é imenso de grande, olha só. Imenso de grande. Expensive, olha só o tamanho dele, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, é enorme. Se ele é enorme, então segue essa regra aqui. Então o correto seria more mais o adjetivo mais o than aqui. E não utilizar a regra do adjetivo curto aqui. E aqui o fast aqui, né? É um adjetivo curto, então teria que ser aqui o faster e não more fast. Gabarito, letra A. Vamos então para a última questão aqui da prova, que é uma questão envolvendo o simple present, que é o presente simples. Então, olha só. Bom, o que nós precisamos saber para responder essa frase aqui, ó? Complete the sentence below using the appropriate words. Complete a frase abaixo usando as palavras apropriadas. Então, olha só. Bom, no simple present nós temos a famosa regra do S que afetam alguns verbos quando eles são conjugados com os três pronomes do singular, que os três pronomes da terceira pessoa do singular, que é o he, o she, o it. Então, vamos colocar aqui, olha, vamos fazer ele aqui, ó, colocar os pronomes aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you e o they aqui. Tá bom. Então, olha só. Vamos então pegar o verbo like aqui, já que a questão nos deu. Vamos escrever aqui então, olha. I like, que significa eu gosto. You like, que significa você gosta. Agora, aqui, ele, ela e o it pode ser, sei lá, alguma coisa, enfim. Esses três pronomes, eles levam a famosa regra do S, que é o S do simple present. Então, esses três pronomes, quando nós vamos conjugar algum verbo, esse verbo leva a letra S no final. Então, fica he likes. Então, ele gosta, ok? E não só isso. No simple present, nós temos dois verbos auxiliares para auxiliar os verbos principais, aí para a negativa, a interrogativa, que é, no caso aqui, o do ou o does. E ele também é afetado pela regra do S. Por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, eu faço, como que eu escrevo? É I do. Você faz, you do. Agora, ele faz, fica he does. Vou escrever melhor aqui. Assim, he does, ok? Porque do é um verbo irregular, então ele não vai ficar, por exemplo, assim, né? Does, né? Enfim. Então, olha só. O do também é afetado por essa regra do S. Então, essa é o S do simple present, como nós costumamos chamar assim. Então, olha só, por exemplo aqui, olha, para a frase. Mr. Harris. Mr. Harris é o senhor, Harris é ele, né? Então, aqui nós poderíamos também substituir pelo he. E se é o he, e nós vamos conjugar aqui um verbo no tempo presente simples, então, olha só, com o sujeito he, o verbo recebe o S no final. Então, aqui o correto é o likes. Elimina a letra A, elimina a letra C, elimina a letra E. Então, Mr. Harry likes trains. Senhor Harris gosta de trens. He is afraid of airplanes. And ele tem medo de aviões. E o quê? Tá falando ainda do sujeito he aqui, né? Então, vamos lá. Segunda lacuna aqui, ó, seria o don't ou o doesn't. Olha, nós vimos aqui que o do, ele sofre, ele é afetado pela regrinha do S para o he, o she, o it. E nós estamos falando dele aqui ainda, ó, nessa lacuna aqui ainda. Então, aqui é o does. Mas, como
a alternativa nos pede na negativa, então olha só, o does aqui. Calma aí, vamos lá. Olha, o does aqui na negativa fica o quê? Does not. Mas a questão nos pediu na forma contraída. Então vamos contrair aqui, olha, que é o mesmo que falar does not, é o mesmo que falar doesn't. É a mesma coisa, só está contraído. Só contraiu o not com o does aqui. E nós fazemos isso na língua inglesa simplesmente para deixar o discurso mais rápido. A escrita mais rápida. Então aqui é doesn't. Doesn't like buses. Não gosta de ônibus. Mas o quê? Olha a regrinha do S aqui, ó. Ama trains. Loves trains. Então, loves aqui. Gabarito. Letra D. D de quê, hein? Letra D de... Dinamarca. Enfim, um país aleatório que surgiu aqui na mente. Mas enfim. Então, olha só. Essa aqui foi a aula de hoje. A correção, então, da prova DESA de 2019, da parte de inglês. Então, se você tiver mais sugestões aqui, deixa aqui nos comentários que eu gravarei vídeos do que vocês quiserem. Então, é isso. Até o próximo vídeo.